Olá, pessoal, tudo em paz, tudo tranquilo? Espero que sim. Espero que também estejam aí todos com vontade de fazer bastante exercício, né, sobre o conteúdo que nós estudamos no capítulo 10, certo? Gente, nós vamos fazer algumas questões envolvendo o texto, mas o nosso foco para essas questões vai ser o estudo dos advérbios, né? Que nós estudamos bastante aí durante este capítulo. Então, nós vamos iniciar com um texto para que a partir dele nós possamos resolver algumas questões, tá bom? Gente, trouxe aqui um texto mais com uma cargazinha opinativa, já que nas aulas de redação a gente vem falando bastante sobre isso, sobre opinião, sobre argumento, falamos de vários termos relacionados a estes textos. Então, vamos aqui juntos ler esse primeiro texto. A inovação tecnológica está presente no cotidiano de alunos e professores, proporcionando o uso de modernos recursos didáticos na escola e, com isso, promovendo melhorias no processo de ensino e aprendizagem. O avanço das tecnologias de informação possibilitou a criação de ferramentas que podem ser utilizadas pelos professores em sala de aula, o que permite maior disponibilidade de informação e recursos para o educando, tornando o processo educativo mais dinâmico, eficiente e inovador. Nesse sentido, o uso das ferramentas tecnológicas na educação deve ser visto sob a ótica de uma nova metodologia de ensino, possibilitando a interação digital dos educandos com os conteúdos. Isto é, o aluno passa a interagir com diversas ferramentas que o fazem utilizar seus esquemas mentais a partir do uso racional e imediato da informação. Então, um trecho de um texto retirado aqui desse site, para que a gente faça aí as nossas atividades. Aqui a gente tem um tema comum às nossas ações do cotidiano, concordam? Vocês já têm muito esse contato com as ferramentas proporcionadas pela tecnologia e aí alguém está colocando aqui um ponto de vista sobre o uso dessas ferramentas, sobre os benefícios da inovação tecnológica no meio escolar, certinho? Vamos então para a primeira questão. Gente, eu coloquei o seguinte: o uso de recursos tecnológicos na escola beneficia a educação? Só que nossa resposta não vai ser só sim ou não, porque depois tem um explique. E lembrem que quanto mais completinha a resposta de vocês, melhor. Aqui no texto, nós percebemos que o autor do texto traz aí diversos benefícios, argumenta sobre eles, então é uma resposta que vai depender da parte do texto que você quer enfatizar. Há vários benefícios aqui. Você vai selecionar aí alguns para formular a sua resposta. Eu coloquei assim para a gente começar. Sim, né? O uso de recursos tecnológicos na escola beneficia a educação? Sim. Explique. Professor, e se eu não concordar que esse uso beneficia a educação? Tudo bem, você pode concordar, no entanto, nós estamos respondendo de acordo com o texto, tá certo? Então, nossas respostas serão de acordo com o conteúdo dele. Sim, pois promove melhorias no processo de ensino e aprendizagem, tornando esse processo mais dinâmico, eficiente e inovador. Tirei um trechinho do texto que pode comprovar a minha resposta sim. Logicamente, como nós falávamos anteriormente, de acordo com as ideias do texto, tá certo? Vamos para mais uma questão. Aqui eu já trouxe um trecho do texto para nós começarmos a falar mais sobre advérbios e locuções adverbiais. Vamos ler essa próxima questão.
No trecho, a criação de ferramentas que podem ser utilizadas pelos professores em sala de aula. O trecho em destaque é uma locução adverbial. Ora, se nós temos duas ou mais palavras representando um só advérbio, nós temos uma locução. Aqui, inclusive, nós temos 4 palavrinhas. Que circunstância ela expressa? Lembrem lá das nossas aulas que nós temos várias circunstâncias para serem expressas pelos advérbios. Nós vamos analisar o sentido. Podemos ter circunstância de modo, de negação, afirmação, certeza, dúvida. Então, vamos analisar. Aqui, eu disse, a criação de ferramentas que podem ser utilizadas pelos professores em sala de aula. Gente, esse em sala de aula é a forma como os professores vão usar as ferramentas? É uma dúvida sobre elas? É uma afirmação sobre essas ferramentas? Ou é o lugar onde os professores vão usar as ferramentas? Olha só, podem ser utilizadas pelos professores em sala de aula. Se em sala de aula dá uma ideia de lugar, então teremos uma circunstância de lugar. Então, locução adverbial de lugar. Aqui, para essa questão, teremos a letra B, certinho? Mais uma. O objetivo do texto é, lembram que nós comentávamos sobre o texto no começo? Está noticiando um fato? Está trazendo uma notícia sobre ferramentas na educação, ferramentas tecnológicas na educação? Ou o objetivo é motivar os leitores a consumir produtos tecnológicos? Há aí uma chamada para que haja um consumo? Não, né? Tem o objetivo de vender um produto? Também não. Tem o objetivo de expor um ponto de vista, né? Vocês perceberam lá pela leitura que alguém está colocando que as ferramentas tecnológicas trazem muitos benefícios para a educação, pois propiciam uma melhora no processo de ensino-aprendizagem. Então, nós temos aí, gente, ponto de vista no texto, tá certo? Então, nossa resposta, letra D, certinho? Vamos para mais uma. A quarta questão, gente, já diz respeito a um outro texto, tá certo? Primeiro texto foi até a terceira, aqui a gente tem uma tirinha do Garfield. Vamos ver o que esse texto nos traz. Lembrando, gente, que sempre que houver tirinha, charge, anúncio, é preciso que haja bastante atenção aos elementos verbais e não verbais. Nas tirinhas, então, principalmente. Porque, às vezes, na tirinha, é a expressão do personagem, é alguma movimentação que ele fez, que foi indicada, que vai complementar o sentido do que quer ser mostrado pelo autor. Vamos ver o que temos aqui. Temos o Garfield com o seu dono, e aí passa uma moça e ele diz, é muita areia para o meu caminhão. E o Garfield, não, ela diz, né? Com certeza. E o rapaz, humildade não funciona. E o Garfield, com certeza. Então, temos aí uma sequência para que nós possamos responder a primeira questão sobre esse texto, tá certo? Olhem só. Escreva V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Vamos ter bastante atenção aqui, gente. A locução adverbial com certeza, no segundo e no terceiro quadrinho, pode ser substituída pelo advérbio certamente, sem qualquer prejuízo de sentido. Gente, tanto o advérbio certamente quanto a locução adverbial com certeza, elas trazem a mesma circunstância, eles trazem a mesma circunstância, que é uma circunstância de certeza, de afirmação. Então, a nossa primeira opção é verdadeira. Tanto com certeza quanto certamente estão afirmando algo.
A expressão com certeza exerce função de adjunto adverbial, pois está modificando o sentido de um verbo. Gente, o advérbio é uma classe gramatical, é da parte da morfologia. Quando eu vou para função sintática, tudo que for advérbio vai ser classificado como adjunto adverbial. Então, aqui, quando ele diz que essa expressão exerce função de adjunto adverbial, nós temos uma afirmativa correta. Então, também V para a segunda afirmativa. As locuções adverbiais são, em sua maioria, iniciadas por uma conjunção, ok? E acrescidas de um substantivo, um advérbio ou adjetivo, ok? Vamos analisar tudo. Aparentemente está certo, mas se eu fizer uma segunda leitura, olhem só, tem uma palavrinha que vai invalidar essa afirmativa. As locuções adverbiais são, em sua maioria, iniciadas por uma conjunção. Opa! Chegou a palavrinha que está invalidando o nosso item. Elas são iniciadas por uma preposição. Olha só. Então, eu tenho uma afirmativa falsa, tá certo? E a última? A última da questão, viu, gente? Não é a última questão. A locução adverbial, com certeza, é classificada como locução adverbial afirmativa. Sim, de afirmação, ok, verdadeira. Então, nossa sequência ficou verdadeira, verdadeira, falsa, verdadeira, tá bom? O que diz a quinta questão? Olha só, justifique a alternativa falsa da questão anterior. Quando nós estávamos aqui colocando as letras adequadas, eu falei para vocês que elas não são iniciadas por conjunção, elas são iniciadas, pelo menos em sua grande maioria, por preposição. Então, como é que nós vamos poder fazer essa justificativa? Vamos formular uma justificativa para a alternativa falsa. A minha sugestão é assim: a maioria das locuções adverbiais são iniciadas por uma preposição e acrescidas de um substantivo, um advérbio ou adjetivo. E aí, não esqueçam de colocar a maioria ou muitas delas, porque aí nós vamos encontrar algumas exceçõezinhas, tá certo? Com outra forma de ser iniciada. Certinho? Então, vamos para a próxima. Na sexta questão, nós temos o seguinte: assinale a alternativa que não contém uma locução adverbial. Presta atenção, porque aqui tem o não. Eu vou marcar que não tem locução adverbial. Gente, vamos analisar a letra A. Com certeza, nós seremos convidados para a festa de formatura de nossos alunos. Na questão anterior, nós já trabalhamos com essa locução adverbial, lembram? Com certeza. Então, eu tenho locução adverbial nessa letra, nesse item, então não vou marcar, porque eu quero é a que não tem. Eles estavam conversando quando, de repente, começaram a discutir. Olha só, gente, quando o quê? De repente. De repente é uma locução adverbial, então também não vou marcar aqui. Por meio de um comunicado, o ministro pediu demissão do cargo. Olha uma expressão aqui equivalente, por meio de um comunicado. Então, também não podemos marcar aqui. Faremos uma viagem pela América do Sul em breve. Olha o finalzinho aqui, em breve, locução adverbial também. Na letra E, o casal de namorados conversou demoradamente. Na letra E, nós até temos um advérbio, que é demoradamente, mas não temos uma locução adverbial. Então, para a sexta questão, vamos marcar letra E, certinho?
Vamos para mais um outro texto para as questões seguintes. Textozinho conhecido de vocês, gente, uma fábula. Nós temos assim: no inverno, as formigas estavam fazendo secar o grão molhado, quando uma cigarra faminta lhes pediu algo para comer. As formigas lhe disseram: por que no verão não reservaste também o teu alimento? A cigarra respondeu: não tinha tempo, pois cantava melodiosamente. E as formigas, rindo, disseram: pois bem, se cantavas no verão, dança agora no inverno. A fábula mostra que não se deve negligenciar em nenhum trabalho para evitar tristezas e perigos. Gente, certamente vocês já estudaram fábula, ou nessa série em que estão, ou em séries anteriores. É um texto muito fácil, de boa leitura, geralmente apresenta aí personagens que são personificados, não é isso? São animais ou objetos com características humanas, e essas fábulas ou elas trazem uma lição explícita no final, como é o caso dessa, ou a lição fica implícita, você deduz a partir do que você leu, tá certo? Que questão teremos para esta fábula? O texto lido tem a finalidade de... Gente, acabamos de falar que ela traz uma lição, que ela traz um ensinamento. Então, qual é a finalidade do texto que quer ensinar algo para a gente, que quer mostrar algo que deve ser feito? A finalidade é ensinar. Então, já é logo aqui a nossa primeira opção, tá certo? Vamos para mais uma. Identifique a parte do texto que evidencia a finalidade do texto assinalada na questão anterior. Ora, gente, essa aí ficou muito fácil, né? Esta fábula, ela traz a lição já explícita lá no final, que é a seguinte: a fábula mostra que não se deve negligenciar em nenhum trabalho para evitar tristeza e perigos, nos ensinando que é preciso fazer algo no presente para garantir o futuro. Concordam? Na nona questão, nós temos assim: na passagem, não tinha tempo, pois cantava melodiosamente. O advérbio destacado exprime a ideia de... Vejam que essa circunstância está modificando exatamente o verbo cantava. Gente, que circunstância vai nos indicar quando eu digo a forma como a cigarra cantava? Ela cantava melodiosamente. Quando eu tenho a forma como alguém fazia o fato verbal, praticava o fato verbal, eu tenho o modo. Então, para a nossa questão 9, nós temos aí a resposta letra D, modo. Inclusive, nós já vimos que muitos advérbios de modo têm essa terminaçãozinha mente. Concordam? Na sequência, nós temos assim: em todos os segmentos do texto, o termo sublinhado desempenha a função de advérbio, exceto em. Exceto em, gente, quer dizer menos em. Então, nós vamos marcar a opçãozinha que não tem uma palavra que está sublinhada exercendo a função de advérbio. Então, vamos ao item A. Quando uma cigarra faminta lhes pediu algo para comer. Aqui, pessoal, eu tenho uma ideia de circunstância de tempo. Então, não posso marcar porque eu quero o que não tem. Porque no verão não reservaste também o teu alimento? Na letra B, gente, está sublinhado é um verbo. Um verbo não pode ter função de advérbio. Nós já vimos que o verbo, às vezes, ele pode ser substantivado, mas virar um advérbio? Não. Então, para essa questão,
A nossa opção é a letra B. Vamos só conferir porque não é a C. Pois bem, se cantavas no verão, dança agora no inverno. Agora é um advérbio, não é, gente? Advérbio de tempo. A fábula mostra que não se deve negligenciar em nenhum trabalho. Não é um advérbio de negação. Então, isso comprova que nós só podemos marcar a letra B, tá certo? Vamos fazer mais 5? Brincadeira, gente. Aqui é a nossa última questão dessa sequência. Espero que vocês tenham praticado bem, que este conteúdo tenha ficado bem fixado aí na mentezinha de vocês, para que mais para frente a gente possa ter esse conhecimento aplicado em algum momento, tá certo? Nós ficamos por aqui e até a próxima.